Irmãos, saúdo a todos, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, hoje vamos continuar então com o nosso estudo sobre graça. Na aula passada, a irmã Aurinete trouxe aqui um questionamento sobre a graça é irresistível. E por que ela fez esse questionamento? Porque o autor do livro, o pastor Luciano Subirá, ele, assim como a nossa igreja tem uma visão, através da vida do pastor, sobre o livre-arbítrio do homem para com a graça de Deus e sobre suas atitudes, assim também é a visão que o pastor Luciano Subirá tem. Então eu vejo que ele, pelo menos nesses dois capítulos, da semana passada e desse, ele separou uma parte da sua obra para defender esse ponto de vista, O fato é que esse determinismo ou essa predestinação em contraponto ao livre-arbítrio vem de duas correntes que a gente conhece como calvinismo e arminianismo, Ambas as visões encontram embasamentos bíblicos, usam a Bíblia, tanto o calvinista quanto o arminianista, ele crê na Bíblia como sua regra de fé e prática. O que muda é a sua compreensão, a sua interpretação dos textos. Hoje, inclusive, enquanto eu fazia outras coisas, eu coloquei um podcast lá que há algum tempo eu já tinha visto, mas não tinha acessado, Mas um podcast chamado Inteligência Limitada, o apresentador chamou um defensor do calvinismo e um do arminianismo. E no começo ali eles falaram: não, nós somos irmãos, nós estamos aqui, nós professamos a mesma fé, discordamos de alguns pontos. Passado ali uns 20 minutos de debate, já estava um chamando o outro de desonesto e falando que o outro estava faltando com honestidade quando analisava certo texto, e a Débora não sabia muito do que se tratava. O que é isso? É briga? Eu falei assim: é briga. É briga. Mas o fato é que nós aqui já temos uma visão assim, encaminhada pela visão dada ao pastor, que é quem dirige a igreja, e assim nós cremos, Então, como a Aurinete disse na semana passada, o pastor Luciano Subirá destaca na sua obra que a graça não é irresistível. Cabe ao ser humano tomar a sua decisão de aceitá-la ou não. O capítulo de hoje, meus irmãos, que é o capítulo 13, diz assim: a interação com a graça. Em outras palavras, eu lançaria uma pergunta, como foi lançada no tópico passado, na lição passada, e eu diria assim: qual é a nossa responsabilidade? Desde o começo desse estudo, nós vimos que a graça exige de nós uma contrapartida. O título desse estudo, e já estamos no 13º ponto, é graça transformadora. Ora, se a graça nos transforma, algo de diferente ela espera de nós, ou algo da nossa parte também deve ser feito, nem que seja essa transformação. E hoje nós vamos falar um pouco então sobre essa interação com a graça. O estudo de hoje, ele é bastante bíblico. Eu vou citar bastante texto bíblico. Alguns nós vamos abrir juntos, outros eu vou apenas citar, os irmãos podem depois consultar. Seria um encontro assim, típico de escola bíblica dominical, porque tem bastante texto para nós acessarmos e discutirmos um pouco sobre isso. Antes de estarmos entrando de fato na missão, vamos estar orando, pedindo o direcionamento de Deus nessa noite. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos mais uma vez colocar-nos diante da Tua presença, pedindo ao Senhor o Seu direcionamento. Que o Senhor venha, ó Deus, falar aos nossos corações, que nós estejamos atentos ao Teu falar, Senhor. Abençoe a nossa vida, o nosso encontro aqui essa noite. Que ninguém saia daqui com dúvidas, ó Pai, que nós possamos sair daqui entendendo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Peço ao Senhor, ó Deus, o Seu direcionamento na condução deste momento. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então nós podemos começar aqui falando de um desenho animado chamado Denis, ou Pimentinha. O autor destaca aqui um episódio
em que Juca e Denis acabam de sair da casa do senhor e da senhora Wilson, e a senhora Wilson dá um biscoito para eles. E aí o Juca pergunta para o Denis assim: por que a gente ganhou biscoito se a gente não fez nada para merecer esses biscoitos? Né? Quem conhece a história do Denis Pimentinha sabe que ele tem esse nome não por acaso, né? E ele é uma criança assim bastante levada e coloca o senhor Wilson ali em diversas situações ali complicadas para ele, né? E aí Juca tem a seguinte resposta do Denis: o Juca, a senhora Wilson não nos dá biscoito porque a gente é legal, mas sim porque ela é legal. E aí nós vamos usar nesse primeiro momento essa ilustração para falar um pouco sobre a graça de Deus. Como nós vimos já em outros encontros, a graça de Deus não nos alcança por méritos nossos, né? Se quem fala assim, quem aqui merece a graça de Deus, a misericórdia de Deus, né? Ninguém poderia levantar a mão, né? E eu quero começar aqui falando, irmãos, reafirmando, para que não fique dúvida durante o estudo, que a graça de Deus, ela é única e suficiente para a salvação do homem. Amém, irmãos? Nesse ponto, nós não vamos entrar em nenhum tipo de contradição nesse sentido. Então, a graça de Deus, ela é única e suficiente para salvar o homem do pecado. Mas nós vamos falar hoje sobre a interação com a graça. Então, nós vamos, durante o estudo aqui, entender que é como se fosse uma via de mão dupla. Apesar da graça ser única e suficiente, pela parte de Deus, cabe a nós uma parte. E é disso que se trata o estudo de hoje. Nós vamos falar justamente sobre isso, a contrapartida que o homem tem que dar para Deus, para que essa graça, vamos dizer assim, seja completa. Porque nós estamos falando que nós acreditamos que o homem tem o poder da escolha, do livre-arbítrio. Então cabe a ele pelo menos fazer essa escolha. Amém? Então Deus nos salvou, né, e é baseado na bondade dele, não em nosso desempenho e perfeição. E aí eu quero mostrar 3 perguntas aqui. Então, todos os seres humanos ganharão esses biscoitos? Lembrando da analogia do desenho do Denis, trata-se de algo inevitável e automático? Ou ainda acontece só porque Deus é bom? Então, durante o estudo de hoje, nós vamos refletir um pouco sobre esses questionamentos. Então, no estudo de hoje, nós vamos entender sobre a necessidade da interação humana. Um dos textos que eu vou citar aqui é Marcos 1,15 e também Romanos 1,16. Esses textos, no primeiro momento, nós vamos abri-los. Então, Marcos 1,15. Eu trouxe até a Bíblia do celular, porque hoje, como são bastante referências, é mais rápido que no celular. Então, diz assim, Marcos 1,15. O tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Romanos 1,16 vai dizer assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro judeu e também grego. Aqui de cara nós vimos, né, de onde vem essa salvação, né? Aqui Paulo diz aos Romanos que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então nós vimos lá também em Marcos 1 que o homem precisa crer. O pastor falou aqui, citou um texto na abertura: se creres, verás agora. Esses 2 textos, né? Então, se creres. Então aqui nós já podemos nortear aqui como será o estudo de hoje à noite. Sempre nós vamos entender que há uma resposta do homem para com aquilo que Deus disponibiliza para o homem. Ainda em João 14:1, é um texto bastante conhecido, que nós sabemos até de cabeça, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Jesus, então, nesses 2 textos, tanto em Marcos como em João e o apóstolo Paulo em Romanos, falando ali da necessidade do homem, pelo menos aqui nesse primeiro momento, crer para receber, né? Lá em Hebreus 11:6, como eu disse, irmãos, são várias referências. Hebreus 11:6 diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus.
Então, se só pudesse crer aquele a quem Deus determinasse que cresce, como a questão de agradar a Deus seria discutida? Lembrando que aqui nós estamos numa defesa do livre-arbítrio do homem. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se todas as coisas já tivessem sido pré-estabelecidas, ou seja, se o ser humano fizesse alguma coisa que não agradasse a Deus, Deus já saberia. Então, como o homem então poderia desagradar a Deus, se foi o próprio Deus que fez ele desagradar a Deus? Entramos nos paradoxos assim, né? Então, são esses tipos de questionamento que nós fazemos para nós entendermos um pouco sobre essa relação que nós temos de escolha, né? Então, se sem fé é impossível agradar a Deus, né, como isso aconteceria? Então, no caso do determinismo absoluto de todas as coisas, então somente estariam agradando ao Criador, porque desse modo, não somente não seria possível contrariá-lo, como também todos executariam a sua vontade própria. Então, se todas as coisas estão acontecendo do jeito que Deus já pré-determinou, não tem como fugir dos trilhos. Então, Deus não seria, vamos dizer assim, pego de surpresa ao ser desagradado pela atitude do homem, né? E aí eu quero que os irmãos abram comigo agora esses dois textos de João, para ver se a gente entra aqui num problema ou numa solução. Então, primeiramente João 5, eu vou pedir para um dos irmãos lerem aqui. João 5,40. Que diz aí, olha. Agora você lê para mim, por favor, o 6,44. Aí está um texto daqueles que seguem a corrente do calvinismo, da pré-determinação, um dos textos mais usados, né? Ninguém pode vir ao Pai que me enviou se o próprio Pai não o atrair. E aí, um pouco anteriormente a isso, nós temos aqui Jesus dizendo: contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Então aqui nós podemos ou entrar numa contradição, onde um texto diz que é Deus quem atrai o homem, e em seguida nós vimos outro texto falando que Jesus exortando o povo, falando que o povo não quer chegar a receber a salvação. Ou nós podemos entender que as duas atitudes convergem entre si, como se fosse uma via de mão dupla. Ou seja, Deus atrai o homem para si, e cabe ao homem ver ou não, né? Querer ou não se achegar a Deus. Então nós podemos aí então fazer esse paralelo de uma estrada, uma via de mão dupla, onde a graça de Deus é posta, vamos dizer assim, como se fosse oferecida, e cabe então ao homem se achegar a Deus e receber o que está sendo para ele então ofertado. Vamos abrir mais um texto juntos? Tiago 4, 6. Então, Tiago 4, 6. Eu vou fazer a leitura aqui. Diz assim: mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Aqui, irmãos, eu entendo que é a parte chave do nosso estudo de hoje. O seguinte questionamento: o comportamento do homem pode interferir na graça de Deus? Vamos lá, é um questionamento que eu vejo assim, que é o ponto-chave da lição de hoje. O comportamento do homem pode interferir na graça de Deus? Eu quero fazer uma votação. Quem acredita que sim e quem acredita que não? Tião, você acredita que o comportamento de Deus pode interferir
O comportamento do homem pode interferir na graça de Deus? Você acha que não? Aurinete, você acredita que sim ou que não? Ó, já temos aqui cada um representando. Não vou perguntar para o pastor não. Então, ou então vou perguntar para ele por último, né? Débora, você acredita que o comportamento do homem pode interferir na graça de Deus? Não, pastor. Depende? Não, assim ou não? Boa. Sim ou não? É. Você acha que não? Vamos lá. Não vou perguntar para o pastor. Vamos discutir sobre isso. Vamos falar sobre isso nos próximos tópicos aqui, né? Jesus explicaria isso contando uma parábola que ele fez, né? Contando a parábola do fariseu e do publicano. Vamos recordar então, Jesus conta a história de que subiu ao templo para orar o fariseu e o publicano. E o fariseu orava, né, falando: obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse publicano, eu dou o dízimo, eu estou na sua casa todos os dias, né? E aí o publicano, não se sentindo ali digno, até mesmo de estar na presença de Deus, apenas pede perdão e diz a Deus, né, confessa a Deus o seu pecado. E Jesus diz, lá em Lucas 18, que o homem publicano foi para sua casa justificado. Aqui nós vemos uma diferença de comportamento. Sim ou não? Um completo de orgulho, se comparando e se colocando acima do publicano, que era o fariseu, e do outro lado, o publicano se colocando ali na situação de humilde. Nós acabamos de ler em Tiago 4,6, vamos ler novamente. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Por que Jesus enfatizou que o publicano recebeu graça naquele momento? Nós podemos entender que a graça estava disponível para os dois, mas, como diz na palavra do Senhor, Deus se opõe aos orgulhosos. A graça estava disponível ali para os dois, mas quem desceu justificado foi aquele que se colocou humilde, porque ele recebeu, ele entendeu a graça, né? De um atraiu a graça e o outro repeliu a graça, né? Com o seu coração orgulhoso. Vamos ler mais um texto. 2 Coríntios 6,1 diz assim: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Não receberem em vão a graça de Deus. Ainda em Coríntios, agora no primeiro livro, diz assim: e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Eu vou ler mais alguns textos aqui para nós falarmos mais um pouco sobre isso. Em Gálatas 2,21, Paulo diz assim: não anulo a graça de Deus. Em Gálatas ainda 5,4 diz assim: vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Olha quantos textos nós temos falando da interação do homem com a graça, e aqui sempre enfatizando algum comportamento do homem em relação à graça e alguma consequência. Então nós já vimos aqui algumas expressões como cair da graça e anular a graça de Deus, ou ainda que a graça não se tornou vã. Então, se a graça não se tornou vã, então ela pode se tornar vã recebida. Vocês conseguem entender? Então a pessoa pode receber a graça, mas tornar ela vã no seu coração, porque nós vimos aqui o que Paulo disse, né? Que a graça para ele foi concedida, para ele ela não se tornou vã, né? Ou seja, ele deu ali valor a essa graça recebida. Então nós estamos aqui enfatizando a questão da graça irresistível ou não, da relação do homem com a graça. Diz assim,
uma parte do texto: se ela fosse irresistível, como seria possível me separar dela, ou mesmo cair da graça? Porque viria a instrução de reter que não precisa ser retido. O fato é que o trono da graça aguarda a devida interação e cooperação humana. Sem isso, a provisão divina para vencer não será desfrutada. Lembra da analogia da mão dupla? E o que eu afirmei no começo: a graça, a obra de Jesus, a graça de Deus por si só, ela é capaz de salvar o homem, ela é unicamente suficiente. Mas por todos esses textos que nós já vimos, nós podemos entender que o homem precisa pelo menos estar aberto, pelo menos zelar por essa graça que recebeu. Desde o começo do estudo nós estamos falando sobre isso, né? Sobre qual o valor da graça, nós, enquanto já recebemos dessa graça, qual o valor que nós demos? Essa graça, ela é realmente transformadora em nossas vidas, né? Vamos caminhando aqui para outros tipos de interação. E agora nós vamos falar da obra do Espírito Santo. Agora eu vou perguntar de novo para a Aurinete. Deixa ela aí. Vou perguntar para a Marlene. O homem pode parar o Espírito Santo? O homem pode parar a ação do Espírito Santo? Você acha que não? E você, Débora? Você acha que o homem pode parar a ação do Espírito Santo? O que você acha, Ana? Você acha que não? Aurinete? Pegadinha, né? Não tinha resposta certa, né? Mas eu vou citar algo que você disse na semana passada, para justificar o texto aqui. O que você acha? Sim. Tião, você acha que não? O Tião está redutivo aqui, né? Mas vamos lá. Vamos ler 1 Tessalonicenses 5,19. Eu vou pedir para vocês abrirem esse texto aí comigo. Primeira Tessalonicenses 5,19. Um versículo bem pequeno. Achou aí, Tião? 1 Tessalonicenses 5,19. Pode ler. Não apagueis o Espírito. Se nós recebemos essa recomendação de não apagarmos o Espírito, é possível apagar? A palavra traduzida aqui do grego, no estudo, ela afirma que é algo como abafar. Sabe quando algo pega fogo, você abafa o fogo para que o fogo ali diminua ou morra? A palavra traduzida tem esse significado. Mais uma vez eu faço a pergunta: o homem consegue parar o Espírito Santo? Eu lembro que a Aurinete na semana passada falou algo mais ou menos nesse sentido, em que existe uma coisa que limita a Deus: a sua própria palavra. Deus é um Deus da verdade, Ele não mente, e Deus é um Deus imutável. Então, por isso, aquilo que é determinado em sua palavra, Deus não pode ir contra ela, né? E aqui nós estamos falando do agir do Espírito, né? Aí o homem, ele não pode extinguir o Espírito Santo na sua existência. Isso é uma obviedade, claro que não. Mas ele pode impedir o seu agir se ele tiver alguma coisa dentro dele que impeça ele de agir. Nós não cantamos uma música aqui, cantamos até domingo de manhã: eis-me aqui outra vez, diante de ti abro o meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim.
Ou seja, barreiras em mim. Nós cantamos declarando para que Deus faça cair essas barreiras. Porque se existem barreiras em mim, isso bloqueia alguma ação. Então, se existem barreiras em mim, elas precisam ser quebradas para que Deus possa agir. Porque Deus não vai contra a sua palavra. Então, se tem algo na palavra de Deus, dentro do meu coração, dentro das minhas atitudes, que impedem o agir de Deus, e eu tenho livre-arbítrio sobre as minhas escolhas, as minhas atitudes, então eu posso, vamos dizer assim, fazer com que Deus não opere na minha vida diante da sua palavra, se aquilo não vai de encontro com a palavra de Deus. Então, como nós podemos apagar o Espírito? Com essas barreiras, né? Fazendo algo ou descobrindo a palavra de Deus em algum ponto que Deus não possa agir, porque vai contrário à sua palavra. Porque Deus, ele, vamos dizer assim, o único limite que ele tem é a sua própria determinação, né? Então, quando nós lemos textos nesse sentido, nós entendemos que vem dessas atitudes nossas, né? Então, não apaguem o Espírito, né? Ou seja, não impeçam que o Espírito age em vocês com barreiras, com o pecado, né? Então, nós não podemos impedir o Espírito de agir, não porque o Espírito vai ser incapaz de agir ou porque nós temos o mérito de fazer algo nesse sentido, mas sim porque o Espírito, vamos lá, né? Deus tem a sua maneira de agir, né? E ele não age onde aquilo que ele pré-estabeleceu, determinou, impede o seu agir. Vamos caminhar para frente. Espero não ter ficado dúvida sobre essa parte. Lembrando que essa parte nós já vimos na semana passada, no estudo com a irmã Aurinete. Deixa eu ler uma parte do texto que diz assim: se por um lado as Escrituras atestam que o Espírito Santo é quem distribui seus dons como quer, lá em 1 Coríntios 12, 11, por outro lado também somos desafiados da nossa parte a buscar os melhores dons. Vamos abrir 1 Coríntios 12. Quando nós falamos da obra do Espírito Santo, nós lembramos dos dons do Espírito, né? E o capítulo 12 de 1 Coríntios vai falar sobre esses dons. Então, 1 Coríntios 12, diz assim: mas um só é o mesmo Espírito, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Seguindo no texto, no versículo 31, diz assim: entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho de sobremodo excelente. Se nós olharmos o 1 Timóteo 4,14, Paulo diz a Timóteo: não negligencie o dom que foi dado a você. Ainda em 1 Coríntios 12, mas no versículo 3, diz assim: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Aqui ele está falando, o apóstolo Paulo, sobre profecias. E aqui ele coloca a seguinte frase: que fala pelo Espírito de Deus. Quem fala? O homem. Mas de quem procede aquilo que é falado? De Deus. Então, mais uma vez, nós vimos aqui como o Espírito Santo age na vida do homem. Então, do mesmo modo que o Espírito dá os dons, como ele bem quer, nós vimos também a recomendação no versículo 31 de procurar com zelo os melhores dons, né? Nesse exemplo aqui do versículo 3 é exatamente isso. Quem fala é o homem, mas a procedência do que ele fala vem do Espírito Santo. Ainda em 2 Timóteo 6 diz assim: te admoesto que reaviveis o dom de Deus que há em ti.
Então, se um dom espiritual vem a minguar, a responsabilidade não é de Deus, mas sim humana. Então, nós vimos aí mais uma vez que o zelo com que nós lidamos com a graça, com o dom, com o agir do Espírito Santo, exige de nós uma responsabilidade muito grande. Porque aqui está falando que reaviveis o dom de Deus. Ou seja, se ele precisa ser reavivado, então quer dizer que ele talvez tenha sido de uma forma talvez perdido ou deixado de lado, mas isso não é responsabilidade de Deus, porque o dom já foi dado, mas sim nosso, do que nós fazemos com esse dom, né, que nós temos recebido. É o que eu já falei, né? Qual a nossa responsabilidade, sabendo do tamanho da graça de Deus que nos alcançou, que nós recebemos. Isso tem que gerar em nós assim, uma mudança de vida, uma mudança, porque a graça é transformadora, como nós estamos falando aí já em 13 encontros, né? Então, existe sempre uma contrapartida nossa, né? Vamos ainda falar um pouco sobre o Espírito Santo. Nós falamos um pouco sobre pecados contra o Espírito, né? Lá em Mateus 12:31, nós vemos sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Em Hebreus 10:29 fala de insulto ou ultraje ao Espírito da graça. E Efésios 4:30 fala sobre entristecer o Espírito. E aí, entristecer envolve uma questão de relacionamento, né? O que é o relacionamento? Então é estabelecer uma ligação, né, uma conexão com algo ou alguém. Essa é a definição do dicionário para relacionamento. Então, se nós podemos entristecer o Espírito Santo, nos faz entender que também nós podemos alegrar o Espírito Santo, como um relacionamento qualquer. O seu marido ou a sua esposa, dependendo das suas atitudes, você pode entristecê-lo, alegrá-lo, deixá-lo orgulhoso, deixá-lo envergonhado, porque é um relacionamento. E nós, com o Espírito Santo, é da mesma forma, né? Então, nós não podemos entristecer o Espírito, como diz em Efésios 4:30. Isso, então, mais uma vez, nos remete a uma responsabilidade nesse relacionamento que nós temos com o Espírito de Deus. E aqui tem mais uma pergunta, para nós caminharmos já para a parte final. É a seguinte pergunta: é possível experimentar mais graça? E aí, diante de tudo que nós falamos aqui, será, Orlando, que é possível? É possível, será? Mais graça. E aí, Sebastião, você acha que é possível experimentar mais graça? Vamos lá, vamos falar um pouco sobre essa parte do estudo aqui. 2 Timóteo 2:1 diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Jesus Cristo. 2 Pedro 3:18 diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Lucas 2:52 vai dizer que Jesus crescia em estatura, sabedoria e em graça diante de Deus e dos homens. E aí o autor aqui coloca uma citação de John Wesley. Nós estamos falando aí de correntes doutrinárias, né? Então, John Wesley é da mesma época aí de Armínio, de Calvino. E John Wesley diz assim: desde o momento em que somos justificados, pode haver uma santificação gradual, um crescimento na graça, um avanço diário no conhecimento e no amor de Deus. A verdade é que quanto mais insuficiente nos vemos e quanto mais dependente de Deus, mais graça poderá ser experimentada. Então, nós vimos aqui falando sobre o crescimento em graça, né? Então, nós podemos sim entender que é possível nós experimentarmos mais graça a partir do momento que a busca se torna maior, né? Então, quanto mais perto nós nos achegamos de Deus, mais dele nós conhecemos
e também, logicamente, nós recebemos, né? Nós falamos de dons, né? Aquele que busca ali os dons consegue desenvolver melhor, encontrar. Eu digo nos dons do ministério de trabalho mesmo, né? Como que uma pessoa, por exemplo, vai saber se ela tem o dom de tocar um instrumento se ela não buscar pelo menos experimentar ali, tentar fazer uma nota? A irmã Nete já tentou e não conseguiu, né? O pastor Cordei também fala, o negócio é cantar, já tentei tocar, mas meu dedo é duro, né? Mas então, existe aí também aí a proatividade do homem, né? Para finalizar aqui, tem uma citação de Dallas Willard, que diz assim: devemos parar de usar o fato de não podermos merecer graça, quer para a justificação, quer para a santidade, como desculpa para não nos envolvermos energicamente na busca por receber graça. Uma vez que fomos encontrados por Deus, passamos a buscar uma vida cada vez mais plena nele. Graça é o oposto de mérito e não de esforço. Essa última frase aqui talvez resumiria o estudo todo de hoje. Então, graça é o oposto de mérito. Não é porque você vai, com as suas atitudes, conseguir a graça salvadora para você. Como eu disse lá no começo da história dos biscoitos, né? Na frase do Denis, a senhora Wilson não nos dá os biscoitos porque nós somos legais, mas sim porque ela é legal, né? Então nós não recebemos a graça de Deus porque nós somos bons, mas sim porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso. Mas a graça tem que nos tirar da inércia, né? Da mornidão, né? Da estagnação. Nós devemos sempre crescer em graça. A graça de Deus, ela nos faz crescer. No capítulo 11, que foi graça capacitadora, eu falei sobre a graça que nos capacita a vencer o pecado, né? A vencer o mal. Então a graça ela é muito abrangente, ela nos ajuda de diversas formas. Nós devemos buscar essa graça, fazendo com que ela seja cada vez age em nossa vida com a maior plenitude possível. E nós vimos aqui diversos textos que nos diz que nós, com as nossas atitudes, nós podemos fazer com que essa graça tenha consequências boas ou negativas. Vamos para um resumo aqui de tudo que nós falamos já hoje, né? Então a graça que é salvadora, ela precisa fazer o homem se arrepender, né? O homem que se arrepender e crer nessa graça, ele receberá aí a salvação, que vem, mais uma vez, sem os méritos, né? Deixando sempre claro. Então, nós falamos aí sobre essa interação entre duas partes, né? O homem precisa dar a resposta, uma vez que nós cremos no livre-arbítrio do homem. Então, o homem é responsável pelas suas escolhas e pelas suas decisões. Então, nós entendemos que o homem precisa dar uma resposta para Deus, né? E alguns recebem graça maior, né? Outros, com suas atitudes, vamos dizer assim, impedem, né, a graça de agir na sua vida. Então, se é possível resistir ao Espírito da graça, também é possível resistir à graça que ele expressa, né? Uma vez que nós não entendemos, que nós entendemos isso, né? Que a graça é sim irresistível. Ela está, vamos dizer assim, ofertada ao homem pela bondade de Deus. Deus concede graça e salvação a todos, mas cabe ao homem tomar a sua decisão. E aí, irmão, para finalizar, aqui eu já estou partindo por uma questão que não está no texto, mas nós vimos aqui algumas situações. Nós falamos aqui, vou relembrar alguns textos que nós lemos e sobre o que ela fala. Então nós falamos de permanecer na graça, Atos 13:43, manifestar-se firmes, 1 Pedro 5:12, não anular a graça, Gálatas 2:21, não cair da graça, Gálatas 5:4, não recebê-la em vão, 2 Coríntios 6:1, aproximar-se da graça, Hebreus 4:16, não se separar da graça, Hebreus 12:15, reter a graça, né? Hebreus 12:28, ainda se fortificar na graça,
2 Timóteo 2, 1, e ainda crescer na graça, 2 Pedro 3, 18. E aí eu queria convidar os irmãos para abrir Gálatas 5, 16, o último texto que nós vamos ler essa noite, né? Que para mim, irmãos, é um manual prático ali de tudo isso que nós precisamos fazer. Se nós estamos falando de uma contrapartida que nós devemos dar a Deus, eu vejo que o texto aqui de Gálatas é como se fosse um manual prático, né? Gálatas 5,16. Nós vamos ler até o 26. Então eu entendo que, seguindo esse manual que está aqui, nós vamos fazer com que nós recebamos mais graça, nós cresçamos na graça. Nós não vamos permitir que a graça, que o Espírito do Senhor seja abafado por nós. Diz assim, digo porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, distensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas os frutos do Espírito, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Como eu disse, entendo isso aqui como um manual prático, né? Então aqui nós temos a cartilha das obras da carne e das obras do Espírito. Nós falamos sobre o agir do Espírito, como é esse nosso relacionamento. Então, se nós seguirmos aqui os frutos do Espírito, nós vamos conseguir sair aí vitoriosos nessa missão que nós temos, né? Eu vou dizer assim, zelar pela graça que nós recebemos, né? Cuidar dessa graça que nós recebemos. De graça que nós recebemos, tem que ser mais, nós temos que dar mais valor ainda, né? Porque não foi algo que nós compramos, né? Foi algo que nós ganhamos, que nós recebemos. Então eu acho que nós devemos dar cada vez mais valor, né? E seguindo o que diz aqui sobre os frutos do Espírito, nós vamos conseguir fazer assim. Amém, meus irmãos? Vamos orar para nós estarmos encerrando. Eu vou passar a palavra para o pastor, fazer alguma consideração aí de algo que ficou confuso ou algum complemento que quiser ser feito. Amém? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por esse momento. Eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, podendo ministrar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, a Deus, através deste estudo. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que estão aqui. Eu peço que o Senhor abençoe a cada um de nós, ó Deus, com aquilo que nós recebemos hoje, essa porção da Tua Palavra. Nós vimos aqui muitos versículos, muitos textos, ó Pai, mas que o principal, ó Deus, fique em nosso coração, que é zelar por aquilo que nós recebemos de graça do Senhor, pela Sua infinita bondade, pela obra do Senhor Jesus na cruz. De graça nós recebemos, ó Deus, a graça que vem do Senhor, a justificação, e por isso nós queremos declarar, ó Pai, que nós, como filhos do Senhor, ó Pai, nós queremos zelar, ó Deus, e cuidar dessa graça que nos foi concedida, Senhor. Nós te agradecemos mais uma vez por tudo, por essa igreja, ó Deus, que está de portas abertas, pela nossa liderança. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.